Outro lado da história. Sempre vendo e revendo, sem medo, aos mitos, verdades e curiosidades sobre o passado. Programa 11. Marajoaras, a civilização impossível. Esqueça a velha história que no Brasil nunca houve qualquer civilização indígena antes da vinda dos europeus para cá. Sim, eu estou falando desta velha versão de que aqui só haviam povos nômades, totalmente primitivos. Uma vez que nós tivemos, sim, pelo menos uma grande civilização que, aliás, se desenvolveu justo onde parecia ser mais impossível em épocas remotas. A floresta amazônica. Claro que até onde sabe a nossa arqueologia não é nada que se compare à civilização asteca do México ou o Império Inca no Peru. Até onde se sabe, eu disse. Mas também não é isso que importa. Mas sim o fato que existiu aqui uma ou até mais sociedades complexas bem antes do Cabral, como foi o caso da chamada civilização Marajoara, que floresceu nesta ilha do Marajó, situada no norte do estado do Pará, entre os anos de 400 e 1400 depois de Cristo, ou seja, tendo se mantido por 1000 anos antes de desaparecer, o que não é pouca coisa. Ou será que é? Ora, se você duvidar, você já até ouviu falar deste povo por causa da sua renomada cerâmica chamada de Marajoara, que hoje inclusive fazem inúmeras cópias para os turistas, pois a arte que eles faziam era de tirar o fôlego, em todos os aspectos mesmo. A começar já pela escolha da sua matéria-prima, fazendo a argila ser misturada com uma combinação de cascas de árvore e areia antes de cozinharem, o que dava a ela uma composição muito especial. Depois também vale contar como era grande a sua variedade de objetos que eles faziam, sendo alguns vasos, urnas funerárias, estatuetas, chocalhos, enfeites para o corpo. Certo, e o que mais? Se você tiver a oportunidade de observar essa cerâmica, vai notar também que há vários padrões que mostram que com isso havia uma ampla e diversificada divisão de classes na sociedade. Por exemplo, em algumas peças há relevos, ao passo que em outras só pinturas, e assim vai indo. O que isso quer dizer? Essas e outras informações a vermos mostram como eles eram um povo criativo, cuja mentalidade era até mais avançada que a nossa em alguns aspectos. Aí, por exemplo, vamos falar das suas urnas funerárias, que nos mostram que nas que eram sepultadas mulheres havia uma série de desenhos, enquanto que nas dos homens não havia ornamentos. Elementos todos reunidos pouco a pouco que nos mostram muitas coisas, como o fato de que os marajoaras não eram uma sociedade machista. Pelo contrário, já que as mulheres eram elas o topo da sociedade, formando assim um matriarcado, uma sociedade onde é a mulher quem manda. E tem mais. Podemos nos esquecer de uma criação 100% original desses marajoaras. As tangas de barro. Sim, algo único, criado apenas por eles. Uns pequenos triângulos de argila ornamentados que, presos ao corpo, encobriam a região genital, sendo atados com fios como se fosse um biquíni. E o que eles nos ensinam? Como cada tanga de barro possuía cores e padrões, se percebe que eles determinavam, por exemplo, a idade e a classe social da mulher, sendo que as mais velhas usariam tangas vermelhas, ao passo que as mais jovens usariam peças de cor branca. Todas as evidências reunidas tornam indiscutível que havia uma grande divisão de trabalho entre eles, ou seja, haveria aqueles que se ocupariam exclusivamente de produzir alimento, enquanto outros ficariam só com a fabricação da cerâmica, pois somente deste modo, delimitando o que cada um faria somente, que haveria tempo para se ocupar com esta cuidadosa e demorada elaboração de suas inúmeras peças cerâmicas, precisando assim que uns obtivessem alimento para si e também para os que não plantavam, porque estes ficavam fazendo já as peças. Um problema que só poderia se resolver com uma agricultura altamente desenvolvida, que até onde se sabe, a maioria de nossos índios aqui não dominava. E antes de encerrarmos, não podemos deixar de falar dos enormes mundos artificiais chamados de tessos, feitos pelos marajoaras para abrigar suas casas dos riscos das enchentes em seus rios locais. Talvez também para a defesa de ataques inimigos. Mas um indício de que esses índios marajoaras criaram, por assim dizer, uma civilização impossível.
Pelo menos na opinião dos ditos especialistas que diziam que nunca poderia aqui ter havido, em tempos remotos, uma grande civilização num ambiente assim tão inóspito, muito quente e úmido, sujeito a constantes enchentes e com solo pobre. Por mais que em parte talvez até tenha alguma razão, já que esta pobreza do solo pode ter sido a causa de uma série de grandes períodos de fome que foram dizimando essas comunidades. Mas se assim, por que só depois de tanto tempo? Ao longo de 1000 anos, suas comunidades entraram em colapso. Percebem? Questões e mais questões que ainda podem estar encobertas pelo tempo, esperando que as descobramos para nos revelarem muito mais surpresas. Por mais que o clima quente e úmido da selva amazônica, assim como o vandalismo de tempos passados, já podem ter feito muita coisa se perder para sempre. Como saber? Talvez muito mais já o tenham feito e desaparecido, como talvez trabalhos em madeira altamente perecíveis, por exemplo. Mas vai que algo ainda pode ter se salvado, quem sabe? Pois não podemos ser pessimistas. Quem pode ter certeza? Quem pode afirmar que não? Só o tempo dirá. Pois só é certo que a quente, equatorial, alagada e fechada região amazônica nunca foi, como há muito tempo se pensava, um espaço impossível ao desenvolvimento de grandes sociedades. Os 1000 anos em que se sustentou esta fascinante civilização provam isso. Portanto, esqueça as afirmações de que os nossos indígenas nunca alcançaram grandes níveis de desenvolvimento antes da vinda do colonizador. A civilização impossível dos Marajoaras é a maior prova disso.